Shalom, Adonai, Adonai. Hoje nós vamos aqui no nosso canal Teologia Pentecostal fazer uma produção interdisciplinar, ou até podemos considerar transdisciplinar, quando fazemos um diálogo com outras áreas do conhecimento dentro das ciências humanas. Este é um canal teológico e nós vamos conversar, dialogar, abordar sobre educação no aspecto pedagógico, filosófico, tá? Então o tema de hoje é Fundamentos Filosóficos da Educação, área da pedagogia, área da educação no sentido mais coloquial e objetivo do termo educar, no aspecto principalmente de educação no sentido filosófico, tá? De instrução, no aspecto de perspectiva global, geral, filosófica sobre educação. E esse é um assunto que nós estamos desenvolvendo até dentro de uma proposta, de uma playlist que nós temos aqui no nosso canal sobre o transitar da educação, que eu te convido a estar ali participando, assistindo, dando seu like, contribuidor, e estando sempre conosco em nossas produções, em nossas gravações e nossas aulas, ok? Muito bem, meus prezados, vamos então para esta aula. Aula essa que vamos trabalhar, como falei, sobre filosofia da educação. Qual é a necessidade, primariamente, de uma filosofia da educação? Primeiro, o estudo filosófico da educação, ele pode até se parecer imperativo, tá? Porém, ele sempre irá estar em uma era crítica e uma era também de transição. Mudanças sempre podem vir a ocorrer nesse contexto, mas raramente, tá? Na acelerada taxa atual, que inclusive foi proposta por Alvin Toffler, tá? Um grande filósofo da educação, e que vai chamar que essa transição que ocorre, essa crítica de transição, pode ser chamada ou denominada, segundo Alvin Toffler, como sendo um choque do futuro. Choque de ideias, choque de proposta, de pressupostos e automaticamente um choque do futuro, tá? Dentro desse ainda sentido aplicativo, compreende-se também como necessidade de uma filosofia da educação é que no momento em que nós podemos estar até entrando em uma denominada nova era, por se considerar que estamos dentro de um contexto pós-moderno, de uma pós-modernidade. Então, se é fácil conceber que as pessoas abraçam-se, tá? Mais e mais por mudanças, pensando até pouco nas consequências finais, tá? Ou até em resistir às mudanças, mantendo os valores antigos a qualquer que seja o custo. Outro sim também que nós podemos acrescentar é que a necessidade de uma filosofia de educação também se é permissível através de nós observarmos que os filósofos educacionais, ou aqueles até que trabalham com a teoria da educação,
o fundamento teórico da educação, independente de uma teoria propriamente particular, voltada, direcionada para o âmbito pedagógico e didático, vai sugerir também que as soluções, tá, que são muitas das vezes primárias, mas são soluções que nós consideramos da problemática, não é? Pode ser melhor alcançada ou melhor conquistada por meio de um pensamento que é um pensamento crítico, tá? E um pensamento que é ponderado em relação entre as mudanças que nós consideramos até mudanças perturbadoras e as ideias resistentes. Dentro ainda dessa ótica e perspectiva pedagógica de cunho filosófico, nós podemos dizer que a filosofia educacional ela se constitui uma maneira, uma forma, um meio de olhar as ideias, de nós mensurarmos as ideias, para virmos através das ideias ir compondo as ideologias que nos vão conduzir como é construído o aprendizado, como é construído o conhecimento, como é desenvolvido os saberes, ou a articulação dos saberes. Uma filosofia da educação, ela sempre vai primar pela significação, tá? De como é conduzida essa educação através das propostas dos educadores e das suas carências e necessidades dentro do vincular e veicular pedagógico do ser. Como ele capta, como ele assimila, como ele desenvolve, como ele absorve, como ele interage, como ele se adapta a todo um contexto, a todo um arcabouço, a toda uma esfera e até a um contexto circular de compreensão e mensuração dos saberes. E com essa visão e percepção vai se construindo um contexto maior, singular, individual e um contexto global, coletivo e ampliador do saber. Dentro ainda desse olhar pedagógico e dessa proposta filosófica e dessa mensurar filosófico relacionado à educação, nós podemos também considerar que existem ramos da filosofia que estão direcionados ou vão de encontro ao saber, ao conhecer e ao desenvolvimento didático-pedagógico para empreender metodologias e métodos para alcançar ou transmitir ou difundir o saber e inserir isto no cognitivo do ser. Inserir a teoria, inserir a composição do conteúdo, dos conteúdos, para que haja uma mensuração do ser na sua captação, na sua recepção do saber. Com isso, nós vamos ter propostas como a metafísica, que tem a proposta, que tem o objetivo de vir a lidar com a essência da realidade. A metafísica, lidando com a essência da realidade, ela vai ter um olhar que pergunta, que questiona sobre a educação, o que vem a ser o real, o que vem a ser o concreto. Com isso,
que surge o significado da palavra mudança, o qual até é para o ser, para o ente, o significado da mudança. E aí, dentro dessa proposta, vai existir um projeto que é o propósito no universo, tá? Então, as crianças, nessa ótica, nascem, mas ou boas, nascem capazes ou incapazes, nascem portadoras de talentos ou não. Então vai sempre ter esta oscilação. Então as crianças, nesse aspecto, vão ser também portadoras de um arbítrio, de uma escolha, de uma decisão. E vão ter essa liberdade para essa escolha, para essa decisão, para cumprir esse arbítrio, cumprir essa verificação, cumprir essa assimilação no caso da abordagem pedagógica, no caso da transmissão e recepção do conteúdo pelo aluno. E esse diálogo professor-aluno, aluno-professor, tem que ser um diálogo que converge e diverge, porque ao convergir, assimila, acrescenta, e ao divergir, constrói novas possibilidades, novas vertentes. Com isso também surge aí a epistemologia, de episteme. A epistemologia, ela já vai ser a responsável por estudar os métodos, as estruturas e até a validade do conhecimento, tá? De onde vem o conhecimento? É uma pergunta epistêmica. O que é verdadeiro? É epistêmico. Em que medida o conhecimento irá contribuir para o processo do conhecimento? É epistêmico. A verdade é permanente ou ela é mutável? Também é de cunho epistemológico. Então a epistemologia me fornece todas essas verdades, todas essas respostas, todas essas informações que vão se tornar um acervo constituidor de propostas metodológicas que vão formar caminhos, que vão formar ramos, vertentes, correntes para a assimilação e desenvolvimento do saber. Com isso também vamos ter uma outra contribuição de um ramo da filosofia que vai ser a lógica. Lógica esta que vai lidar com as regras e com as técnicas do raciocínio. Ela vai considerar então a validade das ideias, o que até nós podemos dizer e considerar sem até, vamos dizer assim, nos contradizermos, que vai propor o que significam os argumentos, que vai dialogar sobre o que significam os argumentos, que vai discutir sobre a argumentação, como ela é produzida, como ela é constituída e como ela é articulada. E dentro dessa proposta é que vai surgir o que podemos dizer, o que podemos falar, o que podemos propor sobre determinado tema e como e conteúdo e como vamos proceder para argumentar sobre esse conteúdo. É isso que a lógica vai nos possibilitar. É isso que a lógica vai nos prover.
E nessa construção do saber, nesse desenvolvimento do saber, aí vamos ter também contributos da própria psicologia educacional. E aí vamos para Skinner, que vai trabalhar com as propostas da relação ser-ambiente, ambiente-ser, não é? Das realidades do ambiente, dos sentidos do ambiente, das implicâncias do ambiente dentro do ser, dentro da sua proposta do behaviorismo, que vai trabalhar justamente como as realidades vinculantes do ambiente, né? Como que o ambiente implica, como que o ambiente trabalha, mensura na vida e no ser a partir da sua psique. Agora iremos também ter a axiologia como outro ramo filosófico, que ele vai ser responsável por estudar os julgamentos, a certeza ou até o erro, a bondade e os princípios da conduta e até o que devemos fazer, que vem a ser os próprios valores, tá? Também vai lidar com as ideias e com as propostas da estética que são relacionadas com o nosso conceito de beleza. Como nós vamos fazer o julgamento, a avaliação sobre o que nós vemos, sobre o que nós visualizamos, sobre o que nós sentimos, referente ao tocar, a ouvir, a implicar a nossa sensitividade e sensibilidade, né? E aí, dentro dessa sensitividade e sensibilidade, vai entrar o que ouvimos, como ouvimos, o que sentimos, como sentimos, o que tocamos, como tocamos, para ir compondo algumas esferas dentro de um espiral pedagógico do ser para compreender algumas realidades captadoras do saber. Com isso também nós vamos ter os ramos da filosofia que vão contribuir com o nosso contexto educacional, como, por exemplo, os ramos metafísicos, que aqueles que até nós já demos uma introdução, vão precisar e vão ter a responsabilidade de explicar aos jovens qual é a nossa visão da realidade. Como ocorre e é construído as nossas limitações. Também vai ter a responsabilidade de trabalhar ou até de propor como devemos entender que o currículo é uma afirmação de nossas visões da realidade. E o currículo justamente vai ter a proposta pedagógica e didática de prover os conteúdos que vão constituir essa construção dos nossos saberes articulados dentro das esferas, dentro das áreas, dentro dos sentidos que vão nos fornecendo um difundir do saber, uma construção do saber articulada, dividida, separada, distinguida por áreas e por etapas e por propostas únicas dentro da construção do conhecimento no ser que busca o saber, no ser que busca o conhecer.
dentro desse olhar também, nós vamos ter outros ramos que nós até falamos que, além deste dos metafísicos, os ramos também que propõem o aspecto epistemológico, os ramos epistemológicos, que são aqueles que vão gerar um grande interesse para o professor. Por quê? Porque vão lidar com a transmissão, vão lidar com a produção do conhecimento, vão lidar com a metodologia do conhecimento, vão lidar com os meios e os fins para se captar e absorver o conhecimento. E esse aprendizado, e sobre o que se pode, dever relacionar diretamente esse ramo da filosofia, é que a epistemologia vai ter o seu contributo importantíssimo, tá? Já os ramos como que já até falamos como da logicidade, né, vão ajudar ao professor e vão ajudar também ao aluno discente, tanto o docente como o discente vão ser auxiliados pela lógica para a questão da comunicação, para a questão do pensamento claro, para a questão da visão aristotélica, que é uma visão da lógica proposta por Aristóteles, da lógica aristotélica, que é uma base para a construção de um pensamento filosófico em que o saber é alcançado dentro das realidades propostas pelos próprios tempos em que vivemos e que vamos absorvendo o nosso transitar cotidiano. E aí surge o saber empírico. E aí nasce o saber empírico e o empirismo, como é concebido a partir da sua gênese, que é a experiencialidade. Com isso também nós vamos ter outros ramos, como o que nós até mencionamos, como a axiologia, que vai lidar com a certeza do erro. Mas dentro de lidar com a certeza do erro, ela também vai nos ajudar a compreender, a criar um conjunto de valores consistentes que, segundo esses, vai surgir o encorajamento para se examinar o que é certo, o que é errado, o que é produtivo, o que não é, o que acrescenta, o que não acrescenta, o que vai desenvolver e o que não vai desenvolver. Então surge aí o crivo, a mensuração e a avaliação da produção do saber e como é absorvido e recebido pelo discente, pelo aluno. Então, os educadores, com toda a sua capacidade pedagógica, com toda a sua visão pedagógica e com todo o seu sua absorção e produção e explanação do conteúdo, vão automaticamente com o enfoque educacional, que até é conhecido como a relação de todas as facetas da vida, e aí entra o que nós já falamos anteriormente, o empirismo, vão trabalhar com um enfoque ou um enfoque perfeito que não é inventado. Então vai nos restar saber que a necessidade de pensar sobre o que fazemos e como os fazemos vai ser uma tentativa de raciocinar e justificar as ideias e as ações que formam os conceitos, que formam as correntes, que formam a coerência
E como essa coerência é constituída no seu sentido educacional pedagógico, tá? E como essas significativas coerentes são dirigidas e propostas e encaminhadas para a produção de um fim educacional que venha a ser desejável. Com isso também nós podemos dizer que o discurso teórico que vai entrar nesse âmbito do discorrer e de produção